Se você está me escutando agora, é porque, em algum lugar dentro de você, existe uma inquietação, a suspeita de que nasceu para mais do que tem vivido. Talvez você trabalhe duro, cumpra ordens, pague contas, faça o que todos fazem. E ainda assim, o dinheiro escapa de suas mãos como água por entre os dedos. Quero que compreenda, logo no início. A pobreza raramente é um acidente. Na maior parte das vezes, ela é o resultado inevitável de causas que operam silenciosamente na mente e nos hábitos diários. Assim como existe uma filosofia da riqueza, existe também uma filosofia da pobreza. E quem ignora essas leis, paga o preço. Neste vídeo, revelarei 10 atitudes, pensamentos e hábitos que, se você continuar alimentando, o condenarão à pobreza permanente. Quero que fique comigo até o final, porque não falaremos de truques baratos, nem de ilusões de enriquecimento rápido. Falaremos de princípios. Princípios que regem a mente humana, as oportunidades, o trabalho, as relações e, por consequência, o seu destino financeiro. Você descobrirá como a falta de propósito definido corrói qualquer chance de prosperidade, como a preguiça mental e a recusa em pensar por si mesmo mantém milhões de pessoas escravas de baixa renda, como o hábito de culpar o governo, o chefe, a família e o destino impede que você toque na única fonte verdadeira de poder, a responsabilidade pessoal. Como o medo do fracasso, da crítica, da pobreza, paralisa a ação e assassina sonhos antes de nascerem. Como a busca por prazeres imediatos destrói qualquer possibilidade de acumulação e investimento. E, ao final, mostrarei como começar a inverter esse processo, mesmo que hoje você esteja endividado, desanimado e descrente de si mesmo. Se tiver coragem de olhar para dentro com honestidade, este poderá ser o momento em que você começa a abandonar, para sempre, a filosofia da pobreza. A primeira grande causa da pobreza é a ausência de um propósito principal definido. A maioria das pessoas vagueia pela vida como barcos sem leme, empurradas pelos ventos das circunstâncias. Hoje querem algo, amanhã outro, depois de amanhã já se esqueceram do que prometeram a si mesmas na semana passada. No fim das contas, não constroem nada sólido. Nenhum homem ou mulher pode enriquecer de forma verdadeira e duradoura se não souber, com clareza, o que deseja criar, conquistar ou servir. O dinheiro por si só raramente é um propósito. Se você perguntar a um indivíduo, o que você quer? E ele responder apenas, quero ganhar mais dinheiro, entenderá que essa pessoa ainda não começou a pensar com profundidade. O dinheiro é um servo, não um mestre. Ele é consequência, não causa. Ele é ferramenta, não destino. O propósito verdadeiro costuma ser maior do que você mesmo. Construir algo, liderar pessoas, resolver problemas, criar soluções, ensinar, curar, proteger, inovar, servir. O dinheiro flui com mais facilidade para aqueles que se tornam valiosos para os outros. E você só se torna verdadeiramente valioso quando canaliza energia, talento e tempo em direção a um alvo definido. Enquanto você viver sem um propósito claro, o seu trabalho será apenas uma troca de tempo por dinheiro. Você vai acordar, cumprir horas, esperar o fim do mês, pagar contas e recomeçar o ciclo. Será facilmente distraído, facilmente desmotivado, facilmente manipulado. Aquele que não sabe para onde vai, aceita qualquer caminho e, em geral, é conduzido para os caminhos que enriquecem os outros, não a si mesmo. Pense por um momento. Qual é o objetivo central que orienta as minhas decisões? O que eu desejo realizar nos próximos 5, 10, 20 anos? Que tipo de contribuição quero deixar ao mundo, à minha comunidade, à minha família? Se você não pode responder com clareza,
está vivendo por inércia. E a inércia é um dos nomes discretos da pobreza. A fortuna, seja em forma de dinheiro, de relações, de oportunidades ou de reconhecimento, segue aqueles que sabem o que querem, planejam com decisão e caminham com persistência. Talvez você diga, mas eu não sei qual é o meu propósito. Isso já é um começo, porque revela humildade. Porém, não pode ser um ponto de parada. Procure aquilo que desperta em você energia, curiosidade, vontade de aprender mais. Observe em que tipos de problemas as pessoas sempre pedem sua ajuda. Note em quais atividades o tempo parece passar mais rápido, porque você está imerso. Esses são sinais, pistas do seu propósito. Não espere, porém, que o propósito surja como uma revelação mística, pronta e acabada. Para a maioria das pessoas, o propósito se constrói na ação. Você escolhe uma direção, se compromete com ela, aprende, ajusta, aprofunda. Com o tempo, aquilo que começou como uma ideia vaga se torna uma chama nítida. Entenda outro ponto. Propósito não é fantasia preguiçosa. Não é apenas sonhar alto. É alinhar sonhos com disciplina, com esforço, com sacrifício consciente. O mundo está cheio de sonhadores pobres que imaginam uma vida grandiosa enquanto se recusam a pagar o preço da disciplina diária. A mente deles vive nas nuvens. Os pés, porém, permanecem afundados na lama da indecisão. Enquanto você acordar todos os dias apenas para ver o que acontece, sem uma direção definida, continuará pobre. Talvez não pobre de imediato em termos de dinheiro, mas pobre de sentido, pobre de foco, pobre de resultados consistentes. E, com o tempo, essa pobreza interna se manifesta no seu bolso. A riqueza gosta de clareza. Ela raramente visita aqueles que vivem em constante confusão sobre o que querem. Quando você define um propósito principal e começa a agir de forma coerente com ele, algo muda. As oportunidades que antes passavam despercebidas começam a aparecer. As pessoas certas começam a surgir. As ideias adequadas começam a lhe ocorrer. Não é magia, é foco. Se você continuar vivendo sem esse propósito, será apenas peça no jogo dos planos de outras pessoas. Trabalhará para enriquecer quem tem clareza, enquanto sua própria vida permanece vaga e indefinida. O primeiro passo para deixar de ser pobre, portanto, não é ganhar mais. É saber, com precisão, por que e para que você quer ganhar mais. Aceitar a preguiça mental e recusar-se a pensar por si mesmo. A segunda grande causa da pobreza é a preguiça mental. Milhões de pessoas trabalham duro com o corpo, mas pouquíssimas trabalham com a mente. Elas preferem repetir opiniões alheias, seguir o que todo mundo faz, acreditar no que a maioria acredita, ainda que a maioria esteja frustrada, endividada e confusa. A mente humana é a maior máquina de criação de riqueza que existe. Toda empresa, todo invento, todo serviço, toda tecnologia, toda fortuna legítima que você vê no mundo começou com uma ideia na mente de alguém. Porém, para que essa máquina extraordinária funcione a seu favor, ela precisa ser exercitada. Pensar, refletir, estudar, analisar, questionar, tudo isso exige esforço. Esforço que muitos se recusam a fazer. É bem mais confortável culpar fatores externos do que perguntar com honestidade: o que, em mim, precisa mudar? A preguiça mental busca distração constante. Horas e mais horas em redes sociais, conteúdos rasos, notícias repetidas, conversas vazias, discussões sem propósito. Tudo isso ocupa a mente sem alimentá-la. Consome energia sem produzir entendimento. Aquele que almeja prosperar usa o tempo de outra forma. Ele estuda com intenção, observa com atenção, analisa o próprio comportamento e o dos outros. Pergunta-se: por que certas pessoas, em condições semelhantes às minhas, conseguiram avançar mais? Que decisões elas tomaram que eu não estou tomando? Que tipo de pensamento está guiando as minhas escolhas diárias?
A pobreza adora a mente preguiçosa, porque ela é facilmente conduzida. Quem não pensa por si mesmo acaba pensando com a mente dos outros, do chefe, da mídia, dos amigos, da família. Aceita sem questionar o que ouve nas conversas de bar, nos programas de entretenimento, nas publicações superficiais. E esquece que, se essas pessoas não são exemplos de prosperidade, suas opiniões sobre dinheiro e sucesso talvez não sejam as melhores. Observe quantas vezes alguém diz: "Isso não dá certo", sem jamais ter tentado seriamente. Ou "Isso é golpe", sem ter estudado. Ou ainda, "Se fosse bom, todo mundo fazia", ignorando que quase tudo que hoje é comum um dia foi novidade, criticada pela maioria. A preguiça mental se esconde em várias desculpas. Eu não gosto de ler. Eu não tenho tempo para estudar. Isso é complicado demais para mim. Eu já sou velho para aprender essas coisas. Todas essas frases, repetidas ao longo de anos, formam uma espécie de prisão invisível. Dentro dela, o indivíduo trabalha duro, mas nunca sai do lugar, porque não atualiza a ferramenta mais poderosa que possui: o pensamento. Revolta-se o pobre, às vezes, contra a injustiça do mundo, mas raramente se revolta contra a própria recusa em pensar mais profundamente. É mais fácil acusar o ambiente do que assumir que não está usando plenamente o próprio potencial intelectual. Nenhuma mudança financeira importante acontece de fora para dentro. Ela começa internamente, com uma nova compreensão, um novo tipo de pergunta, um novo hábito de estudo. Quando você passa a dedicar tempo regular à leitura de bons livros, a cursos sérios, a conversas construtivas, algo muda gradualmente. Você começa a enxergar o que antes não via. Começa a perceber oportunidades onde antes via apenas obstáculos. Lembre-se, o dinheiro é atraído pela mente que trabalha, não apenas pelo corpo que se esforça, mas pela mente que observa, planeja, cria. Ideias valiosas são a matéria-prima de toda fortuna legítima. E ideias valiosas não nascem em mentes preguiçosas, distraídas e superficiais. Se você continuar aceitando viver no piloto automático, repetindo os mesmos pensamentos e opiniões que herdou na infância, na escola, no bairro, sem jamais submetê-los ao crivo da razão, continuará pobre. Não porque o universo se levantou contra você, mas porque você decidiu não usar, em toda a sua capacidade, o presente mais precioso que recebeu: a habilidade de pensar por conta própria. Culpar os outros e recusar a responsabilidade pessoal. Continuação. Quando você coloca a causa de sua situação exclusivamente fora de você, também coloca fora de você uma solução. Se o problema é sempre o governo, então apenas o governo poderia mudar a sua vida. Se o problema é sempre o chefe, então apenas o chefe poderia libertar suas prosperidades. Se o problema é o país, a economia ou a falta de oportunidades, então você se declara, na prática, impotente. A verdade que liberta, e que também assusta, é a seguinte: embora você não tenha controle sobre tudo o que acontece no mundo, tem total controle sobre a forma como responder ao que acontece. E é essa resposta que determina seu destino, mais que qualquer circunstância externa. Pense em duas pessoas que nascem em condições semelhantes, com poucas oportunidades. Uma decisão que é vítima permanente e passa a vida reclamando. A outra decisão é que, embora o jogo seja difícil, ela vai aprender a jogar melhor. Com o passar dos anos, as trajetórias de ambos se distanciam. A circunstância inicial era semelhante. O que mudou foi a atitude interior. Assumir responsabilidade não significa negar injustiças, desigualdades ou dificuldades reais. Significa considerar que, mesmo diante deles, você ainda possui uma margem de ação. Ainda é possível aprender algo novo, mudar de lugar, mudar de profissão, criar um serviço, iniciar um pequeno negócio, estudar à noite, procurar mentores, cortar gastos, recomeçar algumas vezes para permitir.
Quem culpa o mundo, fixa o olhar que não pode mudar. Quem assume a responsabilidade, volta o olhar para aquilo que está ao próprio alcance. Pensamentos, decisões, disciplina, relacionamentos, uso do tempo, principalmente. Observe seus próprios pensamentos e conversas. Você se pega dizendo com frases de frequência como: se eu tivesse nascido em outro país, minha vida seria diferente. Se minha família fosse rica, as coisas seriam mais simples. Se o governo ajudasse, eu estaria melhor. Se eu tivesse mais sorte, já teria prosperado. Cada se, esses é uma forma de colocar a chave do seu futuro nas mãos de outra pessoa ou ocasionalmente. E quem entrega a chave aceita viver trancado. A abertura da riqueza, ao contrário, diz: apesar das dificuldades, o que eu posso fazer com o que tenho agora? Que habilidade posso desenvolver? Que decisões erradas tomei até aqui e posso parar de repetir? Como posso me tornar tão importante que até um sistema imperfeito terá que me recompensar melhor? A diferença entre os dois tipos de perguntas é abismal. O primeiro grupo alimenta a paralisia. O segundo acenda a ação. A pobreza persistente alimenta-se da recusa em olhar o espelho. É mais confortável dizer não deu certo por causa deles do que admitir: eu me distraí, eu desperdicei tempo, eu não estudei, eu não me organizei, eu aceitei menos do que poderia. Enquanto você não faz esse ajuste interior, trocar a postura de vítima pela postura de protagonista, continuará pobre. Não apenas pobre de dinheiro, mas pobre de poder pessoal. Um barco à deriva, sempre à mercê das ondas. A partir do momento em que você diz, com certeza, as declarações me influenciaram, mas não me definem. A partir de hoje, eu escolho o que farei com aquilo que recebi. Algo se altera no seu interior. Você deixa de esperar que alguém venha salvá-lo e comece a caminhar por conta própria. É nesse instante que a filosofia da riqueza começa a se formar na sua mente. Viver. Escravo do medo, especialmente do medo da pobreza e da crítica. O quarto grande fator que mantém as pessoas pobres é o medo. Entre os vários tipos de medo, destacam-se os carrascos da borboleta, o medo da pobreza e o medo da crítica. O medo da pobreza leva muitos a viverem exatamente como pobres, mesmo antes de empobrecerem de fato. Por medo de perder o que têm, agarram-se a empregos que não gostam, aceitam frequentemente indignos, apoiam ambientes abusivos, recusam qualquer mudança que traga um mínimo de risco. A frase secreta que governa suas decisões é: pelo menos aqui eu tenho alguma coisa garantida. Em vez de usar a mente para criar novas possibilidades, gaste a energia tentando proteger o pouco que possui. Esquecem que a verdadeira segurança não está na imobilidade, mas na capacidade de adaptação e criação. O medo da crítica, por sua vez, impede que o indivíduo faça qualquer movimento em direção à sua grandeza. Ele teme o riso, o comentário, o julgamento de amigos, parentes, colegas. Pensa: o que vai dizer se eu começar a vender? O que vai pensar se eu fracassar? Vão rir de mim se eu mudar de área. Vão me chamar de metido se eu começar a estudar sobre dinheiro. Assim, permanece pequeno para não incomodar ninguém. Prefiro a pobreza aprovada pelos outros a uma prosperidade que provoca comentários. Esquece-se de que a opinião alheia não paga contas, não constrói patrimônio, não sustenta família. O medo distorce a percepção da realidade. Ele faz você enxergar apenas o pior cenário possível e esquecer todas as possibilidades de sucesso. Mostra o fracasso ampliado e os perigos exagerados, enquanto oculta as estatísticas de sucesso e as oportunidades de crescimento. Preparar. Quantas ideias boas você já teve e abandonou antes mesmo de tentar, por medo de que pudesse dar errado? Quantas oportunidades você deixou passar porque tinha medo de parecer tolo, de ouvir um não?
de assumir um compromisso maior? Quantas vezes aconteceu em uma situação ruim só porque tinha medo de enfrentar o desconhecido? É importante dizer: coragem não é ausência de medo. Coragem é justamente presença agir na dele, quando a razão indica que a ação é necessária. Todos os que construíram riqueza enfrentaram incertezas, críticas, riscos. A diferença é que eles aprenderam a colocar o medo no lugar de conselheiro secundário, não de comandante supremo. Enquanto o medo do seu mestre, o dinheiro será apenas um hóspede ocasional em sua vida, nunca um morador permanente. Você talvez até ganhe algum valor aqui e ali, mas nunca ousará investir, empreender, negociar com firmeza, aprender algo que o tire da zona de conforto. Comece identificando seus medos. Você tem mais medo de brigar ou de nunca tentar? Tem mais medo de crítica ou de passar a vida inteira sendo invisível? Tem mais medo de arriscar e perder um pouco ou permanecer exatamente onde estão os próximos 20 anos? Ao trazer esses medos para a luz da consciência, você enfraquece o poder que eles têm sobre você. O primeiro passo para dominar o medo é observá-lo com frieza, em vez de obedecê-lo automaticamente. Quem permite que o medo determine todas as suas ações permanecerão pobres, porque toda oportunidade real de prosperar envolve, inevitavelmente, uma dose de risco, de exposição, de incerteza. Se você foge disso, foge também da possibilidade da riqueza. Trocar riqueza futura por prazeres imediatos. O quinto grande hábito que mantém as pessoas na pobreza é uma tendência de sacrificar o futuro pelo presente. Não são poucos os que ganham o suficiente para construir uma base sólida ao longo dos anos, mas desperdiçaram essa chance, mês, em prazeres imediatos. Hoje é o restaurante caro porque eu mereço. Amanhã, o novo aparelho porque todo mundo já tem. Depois de amanhã, mais uma assinatura, mais um gasto impulsivo, mais um presente para mim mesmo, colocado no cartão de crédito. A frase que governa esse comportamento é: a vida é curta, eu tenho que aproveitar. A vida é, de fato, breve, mas será ainda mais amarga se você passar a maior parte dela presa em dívidas, sem reserva, sem margem de escolha, sempre preocupado com o próximo boleto. Aproveitar a vida não é o mesmo que consumir tudo o que você ganha. A verdadeira vida aproveitada exige liberdade. E liberdade custa, no início, disciplina. O dinheiro que poderia ser semeado em educação, em investimentos, em ferramentas de trabalho, em pequenos negócios, é consumido em coisas que dão alguns minutos ou horas de satisfação e depois desaparece. A roupa perde a graça, o celular envelhece, a viagem acaba, a lembrança fica, mas junto com ela, a fatura. Isso não significa que você deva viver em privação absoluta. O prazer tem seu lugar. O problema surge quando ele se torna prioridade absoluta. Quando, diante de cada escolha, os critérios são apenas: o que me dá mais prazer agora? Não. O que construiu um futuro melhor para mim e minha família? O indivíduo que deseja sair da pobreza precisa, em algum momento, tomar uma decisão séria. Vou começar a pagar-me primeiro. Isso significa que, antes de gastar com supérfluos, você separa uma parte do que ganha para construir algo, uma reserva de exterior. Um investimento, ainda que pequeno, mas constante. Um curso que aumenta seu valor no mercado. Um equipamento que permite prestar um serviço adicional. Muitos dizem: mas eu ganhei pouco, não dá para guardar nada. Quase sempre, essa frase esconde duas coisas: falta de controle de gastos e falta de prioridade. Mesmo com renda modesta, é possível reservar uma pequena quantia regularmente. Não pela quantidade imediata, mas pelo hábito. O hábito de atrasar um pouco o prazer para antecipar a liberdade. Os juros compostos são uma força poderosa a favor de quem guarda e um inimigo feroz de quem se endivida. Quando você consome hoje algo que ainda não pode pagar,
toma emprestado do seu futuro, e com juros. Quando você guarda e investe hoje, oferece um presente ao seu futuro, também com juros, mas a seu favor. Enquanto você continuar vivendo como se cada centavo tivesse sido gasto imediatamente, continuará refém da necessidade. A roda viva será sempre a mesma: trabalhar, receber, gastar, dividir-se, trabalhar ainda mais e nunca construir nada. Uma riqueza que favorece aqueles que compreendem a diferença entre aquilo que é urgente e aquilo que é importante. É urgente pagar contas. É importante construir patrimônio. Quem vive apenas apagando incêndios, sem reservar nada para construir, terá sempre a sensação de estar correndo sem sair do lugar. Cite-se com sinceridade. Quantas das coisas que realmente mudam minha vida? E quantas apenas servem para me distrair? Se eu reduzir um pouco meus prazeres imediatamente por alguns anos, como estará a vida em 10 anos? Enquanto você insiste em trocar um futuro abundante por prazeres passageiros, a pobreza permanecerá como resultado lógico dessa escolha. Não é castigo, é consequência. Depender de uma única fonte de renda. A sexta causa que mantém multidões na pobreza é a dependência de uma única fonte de renda. A maioria das pessoas foi educada para acreditar que segurança significa ter um emprego fixo, com um salário que cai todo mês na mesma data. Poucos percebem que isso, muitas vezes, é apenas uma forma diferente de vulnerabilidade. Se toda a sua renda vem de um único lugar, você está à mercê de decisões que não controla. Uma demissão, uma crise na empresa, uma mudança de gestão, uma tecnologia que substitui sua função, uma nova lei, um corte de custos. Tudo isso pode, de um dia para o outro, cortar o seu fluxo de dinheiro. Quando isso acontece, muitas pessoas entram em desespero, não porque o mundo seja cruel, mas porque nunca se prepararam para criar alternativas. Passaram anos inteiros apenas segurando o emprego, sem jamais usar parte do tempo e dos recursos para construir outras formas de renda. Os ricos compreenderam, cedo ou tarde, um princípio simples. É arriscado depender de uma única fonte de renda. Eles podem começar com um emprego como qualquer pessoa, mas pensam diferente. Usam parte do salário para investir. Usam horas livres para desenvolver um serviço paralelo. Transformam uma habilidade em consultoria, aulas, conteúdo. Montam, ainda que pequeno, um negócio próprio. Estudam investimentos que permitem que o dinheiro trabalhe também. Talvez você diga, mas eu não tenho tempo para isso. Questione essa frase. Quantas horas por dia são gastas em entretenimento vazio? Quantas noites e fins de semana são consumidos em atividades que não acrescentam nada ao seu futuro? Não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. Não se trata de exaurir-se, trabalhando sem descanso. Trata-se de reorganizar a vida para que uma parte dela, mesmo que pequena no começo, seja direcionada à construção de renda adicional. Alguns exemplos. Um profissional que trabalha de segunda a sexta e, aos sábados, presta um serviço especializado para um pequeno grupo de clientes. Alguém que transforma um hobby em fonte de renda, vendendo produtos feitos à mão, ofertando aulas, criando conteúdo. Um funcionário que começa a estudar investimentos sérios e passa a destinar uma parte fixa do seu salário para montar uma carteira que, com o tempo, gera renda passiva. O importante não é a grandeza inicial, mas o movimento de construção. Enquanto você não der os primeiros passos, continuará dependendo de um único pagador. E quem tem apenas um pagador, tem, na verdade, apenas uma liberdade: obedecer. Segurança real não está na estabilidade de um emprego, mas na capacidade de gerar valor de diferentes formas. Se amanhã você perder o seu trabalho atual, terá habilidades e estruturas que lhe permitam recomeçar com menos trauma. Se você continuar acreditando que um bom emprego é tudo o que precisa, permanecerá em posição de fraqueza.
Qualquer mudança fora de seu controle poderá abalar completamente sua vida financeira. A filosofia da riqueza o convida a pensar assim: enquanto tenho este emprego, vou usá-lo não apenas para pagar contas, mas para financiar a construção da minha independência. Conviver com pessoas que desprezam o conhecimento e o crescimento. A sétima causa de pobreza está no ambiente. Poucos se dão conta do quanto são influenciados pelas pessoas com quem convivem. No entanto, a sua mente é profundamente moldada pelas conversas que escuta, pelos exemplos que observa, pelas opiniões que recebe com frequência. Mostre-me as 5 pessoas com quem você passa mais tempo, e eu lhe mostrarei com boa precisão o seu futuro financeiro e mental. Se seu círculo social é composto por pessoas que desprezam o estudo e ridicularizam quem lê, acham besteira falar de investimentos, negócios, metas, vivem reclamando de tudo, mas não mudam nada, tratam qualquer tentativa de melhoria como ilusão ou modinha, louvam o prazer imediato e zombam da disciplina, então você está respirando diariamente um ar mental contaminado. Mesmo que no início discorde internamente dessa mentalidade, com o tempo ela vai se infiltrando nos seus pensamentos. Você começa a repetir as piadas, aceitar as desculpas, normalizar a estagnação. A pobreza ama os grupos que se confirmam mutuamente. Neles, todos se confortam uns aos outros com as mesmas frases. Ninguém consegue. A culpa é do sistema. Rico é tudo desonesto. Ou você aproveita a vida agora, ou morre sem aproveitar. E assim justificam, em coro, a falta de esforço, a ausência de planejamento, a recusa em aprender. Já aqueles que prosperam buscam, conscientemente, a convivência com mentes que os desafiem. Eles escolhem ouvir quem está à frente, não quem está atrás. Eles se aproximam de pessoas que falam de ideias, de projetos, de estratégias, não apenas de fofocas e lamentações. Talvez, neste momento, você pense: mas no meu ambiente não tem ninguém assim. Lembre-se, convivência não é apenas física. Ler livros de grandes pensadores, ouvir palestras, acompanhar conteúdos de pessoas mais avançadas que você em determinada área, tudo isto é uma forma de convivência mental. Cada livro é uma conversa silenciosa com o autor. Cada aula é uma oportunidade de ouvir alguém que enxerga mais longe do que você neste momento. Ao expor sua mente regularmente a esse tipo de conteúdo, você começa a elevar o seu padrão interno. Isso não significa, necessariamente, abandonar repentinamente todos os amigos e familiares. Mas significa parar de permitir que qualquer pessoa tenha autoridade sobre o que você pode ou não alcançar. Significa escolher com cuidado quem influencia o seu modo de pensar. É natural que, ao mudar sua mentalidade, alguns relacionamentos se enfraqueçam. Pessoas que só sabiam falar de problemas talvez se incomodem com sua nova postura. Não é sua função arrastá-las. Sua responsabilidade é construir, em você, uma mente forte o bastante para não ser arrastada para baixo. Enquanto você permanecer cercado de pessoas que desprezam o conhecimento, ridicularizam o crescimento e tratam a prosperidade como algo impossível ou errado, continuará pobre em ideias, em coragem e, consequentemente, em resultados. Entenda, antes de mudar a sua realidade financeira, você precisará mudar, muitas vezes, a sua realidade de convivência. A filosofia da riqueza não floresce em solo encharcado de cinismo e comodismo. Não desenvolver habilidades de alto valor no mercado. A 8ª raiz da pobreza é a decisão, consciente ou não, de permanecer com habilidades de baixo valor. O mercado não recompensa o esforço em si. Recompensa o valor que esse esforço gera para os outros. Se o que você sabe fazer é facilmente substituível, o mundo o compensará de forma baixa. Muitas pessoas passam anos executando funções que qualquer outro pode aprender em poucas semanas. Em vez de usarem esse tempo para adquirir competências mais raras e úteis, acomodam-se. Dizem:
Já sei o que preciso para o meu trabalho. Não tenho paciência para aprender coisas novas. Isso é coisa para gente mais nova. Já estou assim, vou ficar assim mesmo. Enquanto isso, o mercado muda. Novas tecnologias surgem, profissões desaparecem, outras nascem. Aqueles que permanecem em constante aprendizado tornam-se mais valiosos. Aqueles que se recusam a aprender tornam-se obsoletos. E a obsolescência é uma forma silenciosa de pobreza. Pergunte a si mesmo: o que eu sei fazer que é realmente raro e útil? Se amanhã a empresa onde trabalho fechar, o que eu tenho nas mãos que outras pessoas pagariam para receber? Que habilidade, se eu desenvolvesse com seriedade nos próximos meses, poderia multiplicar meu valor no mercado? Vendas, negociação, comunicação, liderança, programação, análise de dados, marketing, design, gestão de projetos, idiomas, finanças, são apenas algumas das áreas em que uma habilidade bem dominada pode aumentar significativamente sua renda. Hoje, em muitos casos, o conhecimento está acessível como nunca. Livros, cursos online, vídeos, materiais gratuitos. O que falta não é acesso, é decisão. Decisão de usar parte do seu dia para se tornar melhor no que faz, em vez de apenas passar o tempo. É importante também buscar profundidade em alguma coisa. O generalista raso, que sabe um pouco de tudo e nada em especial, tende a ser mal remunerado. Já aquele que se torna excelente em uma área específica, ainda que não seja popular, passa a ser procurado, valorizado e bem pago. Diga a si mesmo: não serei pago pela quantidade de horas que vivo, mas pela qualidade das habilidades que carrego. Enquanto você permanecer satisfeito em ser mediano, o mercado lhe pagará salários medianos ou baixos. A pobreza é, muitas vezes, o preço da mediocridade voluntária. A boa notícia é que você não está preso ao que sabe hoje. Pode aprender, desaprender e reaprender. Pode, em qualquer idade, iniciar um plano de desenvolvimento de habilidades. Talvez leve meses, talvez anos, mas o tempo passará de qualquer forma. A única diferença será se, quando esse tempo passar, você terá se tornado mais valioso ou não. Se continuar recusando-se a investir tempo e energia em desenvolver competências de alto valor, continuará em funções facilmente substituíveis, disputando espaço com muitos e sendo mal pago pelos poucos que mandam. A filosofia da riqueza exige que você se torne, por vontade própria, alguém difícil de substituir. Ignorar o dinheiro como princípio e tratar o dinheiro apenas como problema. A nona coisa que mantém homens e mulheres na pobreza não é apenas não saber o que é juros compostos ou investimentos. É algo mais profundo. É recusar-se a enxergar o dinheiro como um princípio e insistir em tratá-lo apenas como um problema. Observe como a maioria fala de dinheiro, sempre em tom de queixa, medo, vergonha ou raiva. Dizem: dinheiro é difícil, dinheiro é sujo, dinheiro é coisa de gente gananciosa. Ter muito dinheiro é perigoso e, ao mesmo tempo, passam a vida inteira correndo atrás daquilo que internamente aprenderam a desprezar. A pobreza não nasce apenas da falta de dinheiro no bolso, mas da confusão em relação ao dinheiro na mente. Se, no fundo, você acredita que dinheiro é algo errado, injusto, perigoso, você sempre fará o necessário para se afastar dele. Ainda que, na superfície, diga que quer ser rico. Aquele que deseja prosperar precisa, primeiro, fazer as pazes com o dinheiro. Precisa entender que ele é um amplificador. Nas mãos de um homem mau, servirá a maldade. Nas mãos de um homem justo, servirá a justiça. O dinheiro não muda o caráter. Ele revela o caráter. Ele não é santo nem diabólico. É uma força neutra que se inclina na direção da mente que o conduz. O pobre, muitas vezes, fala do dinheiro como se fosse um inimigo que o oprime. O rico, em geral, o trata como um servo que o ajuda a realizar planos. Um usa o pouco que tem
apenas para apagar incêndios. O outro usa parte do que tem para acender novas luzes. Não se trata de memorizar termos financeiros, mas de adotar uma postura diferente. Por exemplo, em vez de perguntar apenas como eu pago essa conta, comece a perguntar como eu posso evitar que essa situação se repita. Em vez de reagir ao dinheiro com medo, nunca dá. Comece a reagir com curiosidade. O que eu ainda não entendi sobre ele? Em vez de fugir de qualquer conversa séria sobre finanças, aceite o desconforto de admitir: eu preciso aprender. A ignorância aqui não é falta de inteligência, é falta de decisão. Há pessoas que sabem tudo sobre a vida de artistas, séries, futebol, fofocas, mas dizem que não conseguem entender o básico sobre dinheiro. A verdade é que nunca decidiram que isso é importante o suficiente para ser compreendido. O primeiro passo não é ir ao banco, nem abrir conta em corretora. O primeiro passo é parar de fugir do tema. É olhar suas próprias contas sem medo, abrir o extrato e encarar a verdade, por mais incômoda que seja. A pobreza gosta de escuridão. Prosperidade exige luz. Enquanto você não tiver coragem de ver com clareza para onde o seu dinheiro está indo, continuará chamando de azar, o que é, na verdade, consequência. Você não precisa se tornar especialista, mas precisa deixar de ser analfabeto em relação ao próprio dinheiro. Precisa saber, pelo menos, responder a perguntas simples. Quanto entra e quanto sai, de verdade, todos os meses? O que me empurra para o buraco? É consumo impulsivo? É dívida? É desorganização? O que posso começar a cortar, reorganizar ou mudar a partir de hoje? Napoleon Hill dizia, em outras palavras, que tudo começa na mente. Com o dinheiro não é diferente. Enquanto você vê o dinheiro como um monstro, você corre dele. Quando começa a vê-lo como um princípio, algo que obedece a leis, como causa e efeito, sem paixão, você se acalma e começa a aprender a lidar com ele. Você não é pobre porque não nasceu sabendo tudo sobre finanças. Você permanece pobre quando se recusa a aprender, quando prefere piadas sobre dinheiro a entendimento sobre dinheiro, quando acha que isso não é para mim. Se você continuar tratando o dinheiro como assunto sujo, complicado ou impossível de entender, viverá sempre na mesma posição, trabalhando, cansado, preocupado e tendo a sensação de que nunca consegue sair do lugar. Não por maldição, mas porque se recusa a conhecer aquilo que tão fortemente impacta sua vida. A filosofia da riqueza começa no momento em que você diz: eu não fujo mais desse tema. Eu não vou mais tratar o dinheiro como tabu, nem como bicho-papão. Vou aprender o suficiente para que ele deixe de me dominar e passe a ser dominado por mim. Quando você muda essa relação interna sem perceber, começa a abrir espaço para que o dinheiro chegue, fique e cresça. Não apenas porque sabe técnicas, mas porque deixou de ser inimigo daquilo que diz querer. Falta de persistência. Desistir. Antes da transformação. A 10ª coisa que mantém homens e mulheres na pobreza é a incapacidade de permanecer. Não de permanecer no sofrimento, mas de permanecer no caminho certo por tempo suficiente para que os frutos apareçam. Muita gente não é pobre porque escolheu um caminho errado. É pobre porque abandona o caminho certo cedo demais. Observe o comportamento comum. A pessoa decide que vai mudar de vida. Fica empolgada, faz planos, começa um curso, inicia um pequeno negócio, organiza as finanças, promete a si mesma que agora vai ser diferente. Nos primeiros dias, a energia é alta, a motivação é intensa. Então vêm as primeiras dificuldades. O curso é mais difícil do que parecia. O negócio não dá lucro imediato. O novo hábito é desconfortável. As pessoas criticam, riem, duvidam. O progresso é lento, quase imperceptível. Nesse momento, o entusiasmo inicial evapora. E é aí que a maioria desiste. Procura outra ideia, outro plano, outro atalho.
e repete o mesmo ciclo. Começa com força, encontra resistência, abandona. Anos se passam assim, sempre começando, nunca terminando, sempre recomeçando, jamais consolidando. A energia se dispersa em dezenas de tentativas superficiais, ao invés de ser concentrada em alguns poucos esforços profundos. A riqueza, porém, é tímida. Ela não se entrega à primeira batida na porta. Ela testa quem bate. Quer saber se você está apenas curioso ou verdadeiramente comprometido. Quer saber se você vai continuar vindo, mesmo quando todos os sinais parecem dizer: não vai funcionar. Napoleon Hill estudou dezenas de homens de grande fortuna e encontrou um traço em comum: persistência obstinada. Nenhum deles teve uma trajetória linear. Todos enfrentaram fracassos, reveses, portas fechadas, períodos de aparente estagnação. A diferença é que, quando a maioria teria desistido, eles decidiram ajustar o rumo, mas não abandonar o destino. Persistência não é teimosia cega. Não é insistir na mesma ação inútil, esperando um milagre. Persistência inteligente é manter vivo o propósito e adaptar as estratégias. É admitir erros sem abandonar a jornada. É aceitar que o tempo da colheita não é o mesmo do plantio. O pobre, muitas vezes, vive preso ao imediatismo. Ele quer transformação sem processo, recompensa sem esforço, colheita sem temporada de espera. Quando não vê resultados rápidos, corre para outra promessa mais brilhante, mais fácil, mais sedutora. E assim desperdiça o pouco que tinha: tempo, energia, credibilidade, recursos. A falta de persistência se manifesta em frases como: eu tentei e não deu certo. Eu fiz isso por um mês e não mudou nada. Eu já ouvi falar desse negócio, não funciona. Mas, quando você examina de perto, descobre que o tentei significou poucos dias de esforço fraco. O não deu certo significou não deu resultado rápido. O não funciona significou não funcionou do jeito fácil que eu queria. Quem deseja sair da pobreza precisa fazer um acordo consigo mesmo. Vou permanecer num caminho sensato, mesmo quando ele se tornar entediante, mesmo quando ninguém estiver aplaudindo, mesmo quando a recompensa parecer pequena. Vou continuar até que o processo esteja completo. Os grandes resultados financeiros raramente vêm embalados em emoções fortes. Eles brotam do acúmulo silencioso de ações aparentemente comuns. Estudar todos os dias um pouco, economizar sempre uma parte, tratar bem cada cliente, melhorar cada vez um pouco o serviço, manter a palavra dada, honrar compromissos, refinar a própria habilidade, mês após mês, ano após ano. É isso que a maioria não suporta: a ausência de espetáculo. Querem a transformação, mas rejeitam a repetição disciplinada. A pobreza, portanto, não se alimenta apenas de baixos salários, mas de baixa resistência à frustração. A primeira crítica, o primeiro fracasso, o primeiro mês ruim já são suficientes para que muitos voltem correndo à zona de conforto, que, na verdade, é uma zona de desconforto conhecido. Você talvez esteja, neste exato momento, a alguns passos de uma grande virada. Mas esses passos finais são normalmente os mais difíceis. É quando a mente sussurra: se fosse para dar certo, já teria dado. Você está perdendo tempo. Desista. Isso não é para você. A filosofia da riqueza responde a esses sussurros com firmeza. Eu vou terminar o que comecei. Vou levar este plano até um ponto em que possa, com honestidade, dizer que o executei de verdade, e não que apenas brinquei de tentar. Enquanto você continuar abandonando projetos no meio, trocando caminhos sempre que encontra uma pedra, desistindo ao primeiro sinal de resistência, continuará pobre. Porque a prosperidade verdadeira é fruto de constância. Constância quando dá vontade e constância quando não dá. Constância inspirado e constância cansado.
Não é o esforço gigantesco de um dia que o salvará, mas o esforço coerente de muitos dias. A partir do momento em que você decide que não irá mais discutir com seus próprios compromissos, que não irá mais sabotar seus próprios projetos, que não irá mais ser o primeiro a abandonar você mesmo, a sua história muda. Pode não mudar imediatamente por fora, mas por dentro algo se reorganiza. E o mundo externo, mais cedo ou mais tarde, é obrigado a a acompanhar. Persistir não garante que tudo funcionará exatamente como você imaginou, mas desistir garante que nada funcionará. A pobreza está cheia de desistentes. A riqueza, de gente que apanhou, caiu, levantou, reajustou, tentou de novo e continuou. Quanto a você, a pergunta que fica é: vai continuar vivendo como alguém que abandona tudo o que começa? Ou vai, finalmente, tornar-se o tipo de pessoa que leva uma decisão até o fim? Essa resposta ninguém pode dar em seu lugar. É nela que se decide se você continuará preso à filosofia da pobreza ou se começará, enfim, a escrever a sua própria filosofia de riqueza.